Este é o podcast Irmandade Corintiana número 156. E aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. Salve! Antes tarde do que nunca, né, Zé? Antes tarde do que um pouquinho atrasado, Gibson, mas tudo bem. Não é atraso, é swing. Tranquilo. Opa! Caramba, Domingo que não tem jogo do Corinthians tem que se entreter de alguma forma. Claro, né? tem que ocupar bem o tempo, né? A seleção não compensa, tem que fazer alguma coisa que vale a pena. Enfim, e aqui o Fábio. Você também tava na festinha, não? Saiu antes e tal. Eu me abstenho de responder. Vamos falar de coisa séria, então vamos falar do Corinthians, certo? Swing não é coisa séria. Enfim, tivemos 2 jogos essa semana, 2 partidas, derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil, um empate com o Cruzeiro fora de casa, os 2 jogos fora de casa, lá no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, né? E agora o Carille, em todas as entrevistas, já tem mais de um mês aí que ele vem falando dessa pausa para a Copa América, e a gente também um pouco comprou essa ideia do Carille, né? De que o time vai voltar melhor depois dessa pequena pausa e tal. Tá todo mundo torcendo para esses dias aí, não sei de folga exatamente, né? Mas eles devem ganhar alguns dias de folga, mas eu espero com muito treinamento, não é, gente? Sim. Não, o time foi completamente montado nesse primeiro semestre, a gente chegando faz um mês, tá chegando jogador. Então, os jogadores estão começando a jogar junto, tiveram pouquíssimas oportunidades de treino mesmo. Né, teve o quê? 2 semanas, né? Daquela semana livre, assim, acho que teve 2 o semestre inteiro até. Então, 2 ou 3, vai, se contar, teve um jogo segunda que o outro foi no teve sábado. Um pingado, enfim. Mas é que teve um que também foi longe, já teve viagem pra cá. Mas enfim, tiveram pouquíssimas oportunidades pra treinar. Né? E a gente tem... E a pré-temporada foi curta. Sim, sem dúvida. Descontando esse jogo agora de ontem, que foi o time todo remendado ali por causa das convocações e tanto da seleção, contusões, etc. E mesmo com a derrota de terça, tipo, cara, o Corinthians vem numa ascendente, o time tá aprendendo a jogar melhor junto. Então a tendência é que com esses treinamentos agora nessa parada, vai dar mais coesão, o time vai aprender a jogar melhor junto, vai ter mais coisas na manga pra apresentar. Mas essa é a previsão, se vai se concretizar ou não, só aguardando o final da Copa América. E Fábio, você acha que os cornetas na volta da pausa vão ficar mais satisfeitos ou eles vão continuar sendo cornetas do Carille? Bom, pelo que a gente viu essa semana, né, os cornetas vão continuar cornetando fortemente aí, né? Eu concordo com o Gibson, acho que o Corinthians está, apesar de ter sido eliminado aí de uma das competições, está num momento aí de crescimento. Eu acho que entra nessa pausa entendendo aonde vai chegar após a pausa, o que quer fazer aí, percebendo aí a falta que faz algumas contusões, alguns escalados, jogadores sendo poupados, né? E eu acho que isso torna o time mais preparado para enfrentar essa segunda parte aí. Óbvio, todos os times vão ter uma pausa, todos os times vão descansar, vão voltar sem jogador na seleção, com jogadores voltando de contusão, né? Eu acho que a pausa pode atrapalhar se alguém perder jogador, né? No exterior. Pode acontecer isso, né? E pode acontecer até mesmo com o Corinthians também. Mas no fim das contas, eu acho que o Corinthians entra nessa pausa com uma clareza muito maior do que pode vir a ser após a pausa do que tinha 2, 3 semanas atrás, né? A gente acreditava que a pausa ia ser importante, pelo que o Carille falava, mas não via muito essa demonstração em campo. Acho que agora a gente vê, mesmo num jogo de derrota, viu esse time dando sangue com afinco e, na verdade, até essa derrota nos força a focar mais nas outras competições, né? Sim. Então tem lá o seu lado positivo também. Foi impressionante que foi a primeira vez que eu vi o Corinthians ser eliminado, desde que a gente começou a Irmandade, pelo menos aqui, né? É a primeira vez que eu vi o Corinthians ser eliminado numa competição e todo mundo tá comentando positivamente. Os comentários nas médias eram muito positivos. Pô, o time lutou, não sei o quê, tava desfalcado do Fagner, do Pedrinho, do Matheus Vital, etc. Mas, pô, foi a primeira vez que eu vejo isso, cara. Sempre tá que nada, ninguém cornetou. Porque de fato jogou bem, né, no jogo, né? Jogou bem, jogou a vera, assim, né? Jogou pra valer. Não conseguiu fazer o gol, mas a gente viu um jogo de praticamente de 90 minutos ali do time pra valer. Eu acho que a gente acabou perdendo, mas se o resultado fosse uma vitória corintiana, ele não seria injusto. Ou se fosse um empate com gols e tal, o Corinthians merecia até ter marcado gol, né? Pelas oportunidades que teve, que criou. Enfim, o Corinthians conseguiu criar oportunidades ali, apesar dos desfalques e tal. Colocou 2 bolas na trave, o Wagner Love teve uns 2 ou 3 chutes ali perigosos. Então o Corinthians conseguiu, enfim, não conseguiu fazer o gol, né?
mas conseguiu criar oportunidades que seria possível fazer um gol. Sim, Acabou não sim. acontecendo por, enfim, detalhes ali. E Por acaso, acabou sendo como diria o eliminado. Parreira, o futebol é decidido num detalhe. Foi um detalhe, isso aí. E ele falou que gol também era um O detalhe. gol é um detalhe. Esse detalhe faltou pro Corinthians, né? E eu acho que nessa segunda partida do Corinthians essa semana, contra o Cruzeiro no sábado, né? Eu acho que a gente percebeu um Corinthians um pouco mais cansado, eu achei. E a gente sentiu um pouco essa falta de poder de criação, né? A gente estava sem o Fagner, sem o Pedrinho, sem o Vital. E a gente acabou perdendo o Michel Macedo, o E o reserva do Urso Fagner. num dia um pouco abaixo do que ele costuma apresentar, assim, né? Mas eu acho ele que não jogou mal, mas ele, às vezes ele Mas chutuca mais, Até né? o fato do Love ter sido poupado, né? Sim, E o acaba- Love sem também, dúvida. que vinha jogando bem. Perde aí uma garra tremenda que ele tava dando pro time, né? Enfim, eu acho que aí a gente sentiu um pouco mais da criança, sentiu um pouco mais os desfalques, né? Eu acho que também na quarta-feira, quer dizer, eu acho que se o Corinthians tivesse jogado Na terça. na terça, desculpa, é verdade. Se o Corinthians tivesse jogado inteiro, digamos assim, tivesse a possibilidade de ter o Pedrinho, de ter o Vital, E o Fagner, também, principalmente. eu acho que o Corinthians poderia ter saído com um resultado melhor lá do, Sem dúvida, do sem Maracanã. Eu acho que os desfalques fizeram falta não tanto na criação, mas na experiência que eles traziam, na fase que o Pedrinho tá, por exemplo, marcando gols. O Vital tá voltando a jogar bem, tá mostrando um futebol um pouco melhor do que ele vinha mostrando recentemente. Então, os jogadores estavam numa acidente junto com o time, né? Eu acho que o Corinthians sentiu falta um pouco disso, né? Eu acho que esse contexto que o Corinthians enfrentou no Flamengo, ter os jogadores convocados, ter os desfalques, etc., somam aí também o Ramiro ter se lesionado e não poder entrar. O que tirou do Corinthians foi um plano B, né? O Corinthians entrou com um plano e era isso e acabou. Era aquele time que tava lá e tinha que fazer um gol com aquele time. E se não rendesse... E o resto era numerário. E se não rendesse, ia inventar, mas não ia ser um plano B de verdade, né? Sim. Eu acho que se o Ramiro não tivesse lesionado, ele provavelmente teria entrado jogando. E aí teria uma opção do plano B do Jadson. Obviamente o Pedrinho e o Vital já dariam esse plano B naturalmente, né? O Fagner, acho que nem tanto nesse contexto do plano B, obviamente fez falta, apesar que o Michel Macedo jogou um partidaço, mas eu entendo que o Fagner, no momento que ele tava, ia contribuir muito mais ainda pro time, né? Então eu acho que tirou do Carille a opção de fazer alguma coisa diferente, não tinha, e aí quando não conseguiu de fato fazer o gol, teve que inventar, vou colocar 3 centroavantes ali e tal. E ficou aquela coisa meio perdida, assim, descaracterizou completamente aquele Corinthians que tava dando certo, né? Enfim, mas comentários aí, Gibson. O pessoal falando da pausa. Olha lá, o Edson tá com a gente aí, salve Edson. Ele foi pra vender o Cleison. Vamos vender o Cleison, cara. Precisa fazer 50 milhões, né? Tá no orçamento previsto do Corinthians fazer 50 milhões em vendas de jogadores esse ano. Né? Tá fazendo cash. Tem que ser nessa pausa aí. Vamos ver, o Cleison não vale 50 sozinho. Bad Hill fala, vejo que falta que faz jogador tipo o Cleison pra jogar pelo lado direito, não temos hoje. Olha lá, um quer um outro Cleison, o outro quer vender o Cleison, não dá. Fábio Silva perguntando, Rodriguinho voltando? Não ouvi falar nada disso. Eu também não ouvi esse boato ainda. Sabe, ele tá no Cruzeiro. O problema do Rodriguinho não é nem identificação com a torcida, vontade, não é isso. O problema é o salário, né? Ele saiu do Corinthians para ganhar uma fortuna lá no Egito e voltou pro Brasil para ganhar outra fortuna no time lá. Então, enfim, não vejo... Vai ser muito difícil, né? Ele voltar, a não ser que ele aceite uma bela redução no que ele tá ganhando. O Roberto Júnior perguntando, será que o Pedrinho sai mesmo? O Pedrinho, o empresário dele, gosta de trazer essas ameaças. Né? Sempre ameaçando. Deixar no ar, né? Tudo essa saída e tudo mais. O Pedrinho em si, ele não costuma dar jogar muita lenha nessa fogueira. Mas o empresário, toda hora que pode, a toda oportunidade, começa a fazer isso. E eu não duvido nada que agora, nessa pausa, nesse momento, ele vai acontecer de novo mais boatos, propostas, entre eu aspas. acho que vai acontecer boato, mas eu acho que se aparecer uma oportunidade concreta, com uma grana decente, eu acho que o Corinthians vende. O Pedrinho agora tá começando a render mais, né? Mas eu acho que já tá há um bom tempo aí a promessa Pedrinho aí. Eu acho que o Corinthians já tá pronto, assim, não é a minha posição, é como eu entendo que a diretoria do Corinthians tá enxergando a situação, que já tá no momento de capitalizar aí no Pedrinho, né? Inclusive eu li em uma opinião de que
O Vital e o Pedrinho, o Corinthians não pediu para que não serem liberados para a seleção, etc., porque queriam que eles estivessem na seleção para ter essa valorização que dá você ser convocado para uma seleção, etc., né? Querendo aí buscar uns milhõezinhos a mais aí numa futura venda, tanto de um quanto de outro, né? Não sei se seria nessa janela. Eu gostaria que o Pedrinho ficasse. Eu acho que agora, no momento que ele tá crescendo, eu acho que para ele ia ser bom ficar, e se continuar nessa toada até o fim do ano, vai ser uma peça importante de um time que vai conquistar alguma coisa esse ano. Não, eu não acho que... o momento não é pro Pedrinho ir embora. Eu acho que o Pedrinho não tá pronto pra jogar no exterior. Eu acho que ele ainda vem de muitos altos e baixos. Eu acho que esse ano ele tá sendo um ano mais goleador dele, ele já marcou mais gols do que nos outros anos. E a gente ainda tá na metade do ano, né? Mas eu acho que ele ainda... em alguns momentos ele ainda oscila demais. Exatamente. Eu não vejo o Pedrinho pronto, especialmente para jogar numa liga mais forte, com mais corpo a corpo ali e tal. Então eu não vejo o Pedrinho sendo... enfim, não acho que ele seja uma boa aposta para um time do exterior. Enfim, mas essa pausa, o Corinthians vai fazer uma pausa e a Irmandade também vai fazer uma pausa, não é isso, Gibson? Uma pequena pausa, 4 semaninhas. Mas a nossa audiência não vai nem perceber. Não vai nem perceber. Não vou nem sentir que a gente saiu daqui. Por que eles não vão perceber, Gibson? Porque a gente fez 4 especiais pra deixar aí pra vocês. Vão ser publicados cada domingo, né, da Copa América, sobre as primeiras vezes do Corinthians. Isso, seguindo a onda do grande corintiano Washington Oliveira, a primeira vez a gente nunca esquece. Então. As 4 primeiras vezes do Corinthians, eu não estou falando do swing, obviamente. Não, né? porque eu acho que pra swing não é bom, pra dizer a primeira vez do swing. Então, pode ser. Mas... Vai saber. Tem maluco pra todo esse mundo, bicho. Né? Pode ser o primeiro swing. Exatamente. Quais são as 4 primeiras vezes, por favor? Olha lá, o primeiro brasileiro, né? O primeiro Copa do Brasil, o primeiro Mundial e a primeira Libertadores. Eu achei que ele ia falar as 4 primeiras do swing aí. É isso aí, meus amigos. Preparamos esses especiais que irão ao ar os próximos 4 domingos. Este vai ser o último live antes da Copa América. O próximo já é o programa que a gente está gravado, o primeiro brasileiro, relembrando o primeiro brasileiro. E depois da Copa América nós voltamos à programação normal. Sem dúvida. Enfim. Pô, mas o Corinthians joga agora na quarta-feira, a gente não vai ter Quem quiser acompanhar, pode acompanhar o nosso live no No YouTube. YouTube, logo pós-jogo. Faremos o live pós-jogo. Muito bem lembrado. Logo após a última partida do Corinthians, antes da pausa da Isso aí. Copa América. Então, fica o aviso aí, aproveite os nossos especiais que estão muito legais, viu? O Jordan falando que o Walter defendeu muito esse jogo do Cruzeiro. Defendeu mesmo, cara. O Bruno Negrelli falando que Jadson e Sornosa juntos não dá. Ele não gostou dessa formação. Eu acho que eles jogaram pior já. Eu acho que no começo do ano eles estavam piores. O Sornosa ainda não mostrou o potencial criativo dele, né? Eu acho que a exceção feita é aquele passe do Paulista, no final do Paulista. E o Jadson tá melhorando. Enfim, acho que essa dupla acabou acontecendo porque o Pedrinho e o Vital estavam servindo a seleção olímpica, né? O Carille, até a saída deles para a seleção olímpica, vinha optando ou por um ou por outro, deixando o Jadson no banco como opção para entrar durante a partida, né? Acho que com a saída deles, o Jadson ganhou esse espaço. Poderia ser o Ramiro, mas o Ramiro também se machucou e tal, então o Jadson acabou ocupando esse espaço. Não sei o que vai acontecer depois da volta, se ele vai continuar com o Jadson ali, ou se ele vai continuar com o Sornosa ali, enfim, eu acho que um dos dois ali talvez perca a posição. A tendência, se você for acompanhar até a saída deles para a seleção olímpica, a tendência é o Pedrinho voltar ali no time. O Carille já falou algumas vezes que ele entende que são jogadores com características um pouquinho diferentes e que, dependendo do contexto, prefere usar um do que outro, né? Falando do Jadson e do Sornosa aí. Realmente, jogaram juntos nesses últimos jogos por necessidade, né? Porque não tinha outro time para jogar. Mas o Carille hoje prefere uma formação com um deles em campo e essas outras peças aí ao redor. O Sornosa trazendo aí uma velocidade maior, um vigor físico maior, uma marcação maior e falando de marcação, uma marcação de pressão ali na frente, né? Inclusive contra o Flamengo, eu via isso, principalmente no primeiro tempo, o Sornosa muito ativo ali, ajudando marcando essa saída de bola do Flamengo. Mas o Jadson, sem dúvida nenhuma, é mais efetivo nos passes, você vê ele criando mais de fato, né? Na bola parada, os dois são importantes, como assistências, principalmente. Né? O Sornosa acho que está um pouco na frente esse ano, tem mostrado ser mais perigoso esse ano do que o Jadson. Mas ele mostrou um pouco mais isso no Paulista, né? Agora no Brasileiro ele deu uma caída também nesse sentido, na bola parada. Sim.
Mas também eu acho que ele vai crescendo um pouco aí, ele fez gol na semana, ou na outra semana aí, contra o Lara, enfim. Eu acho que é um jogador que, eu já falei outras vezes aqui, eu acho que ele nunca vai ser o craque do jogo pra Irmandade Corintiana, mas nunca vai ser o pior do jogo também, porque ele faz lá uma parte importante e não acaba fazendo mais do que isso, né? Enfim, eu queria propor aqui, né, pra mesa, pra gente conversar um pouco sobre o nosso lado esquerdo, né, o nosso lado esquerdo do Corinthians. Hoje, por acaso, é aniversário do Danilo Avelar também, né? E a gente postou... Grande, Avelenda, Avegol! A gente postou uma fotinho pra ele e tal, e acho que foi o Walter José de Mello, que tá sempre acompanhando a nossa live, sempre comentando. Grande Walter. Participando. A participação dele é sempre muito legal. E ele comentou, parabéns para o Avelar pelo aniversário. Deixar bem claro isso, porque esse cara é meio que... Ele não falou com essas palavras, mas ele escreveu um texto um pouco, falou que o Avelar é um perna de pau. E que o Avelar não merece ser titular do Corinthians, que ele é ruim mesmo e tal, e não tem jeito, e que ele gostaria de ver outro jogador ali nessa posição. Mas deu parabéns para o Avelar pelo aniversário. Que simpático. Eu vou te falar que nas últimas partidas eu até tendo a concordar com... Aqui, ele acabou de comentar aqui, o Avelar é fraco demais. Eu tendo a concordar com ele. Eu acho que o lado direito com o Fagner e tal tá sendo muito mais perigoso. O Avelar, pra mim, é um zagueiro improvisado ali na lateral. Eu acho que tem aquela jogada que ele chega pra concluir, que é perigosa e é interessante. Eu acho que o Carille conseguiu criar essa jogada ali. A bola tá chegando pela direita com o Fagner ou com o Pedrinho, ou enfim, ou com o Urso e tal, e eles trocam de lado e o Avelar chega de surpresa ali. O Gibson até fez a piada de fazer um teletransporte, porque a gente vê o Avelar lá atrás. Ou ele tá na cabeceando ou ele tá do meio pra trás. Você nunca vê esse espaço entre as duas coisas, você nunca vê. Ele teleporta pra área, ele achou um portal. Ele aparece lá na frente pra concluir e tal. E realmente, quando ele chega ali no meio campo, ou ele passa a bola pra trás pro Henrique, sei lá, pra zaga, ou ele tenta um passe e ele erra. Ele acaba errando um passe, ele acaba não dando certo. E do lado direito, do lado esquerdo, a gente tem o Cleison, que tá mal, né? O Cleison, o brasileiro, ainda não se acertou. Então acho que esse lado esquerdo do Corinthians é um problema, especialmente na parte criativa. Defensivamente não, defensivamente o Avelar tá dando conta do recado. Uma coisa que chama muita atenção, que é muito impressionante, quando você pega no dia seguinte, porque na hora do jogo você tá vendo 10 mil coisas lá e é difícil de ver essa síntese. Mas quando você pega no dia seguinte, os melhores momentos do jogo, todos são pelo lado direito. Todos, a gente não teve nenhum melhor momento pelo lado esquerdo. Zero, né? O Avelar, pra mim, obviamente, ele não é jogador pra jogar na lateral do Corinthians. Do que a gente tem agora, pelo menos ele segura a parte defensiva. Na parte defensiva ele vai bem e sobe lá de vez em quando pra dar umas cabeçadas dele lá no ataque. Mas ele não é um lateral à esquerda. Até no jogo contra o Cruzeiro, acho que o lance mais perigoso do Corinthians foi uma cabeçada dele ali, uma falta. Do que a gente tem disponível agora, eu acho a melhor alternativa, né? Porque pelo menos a defesa tá segura, né? Mas e junta ele com o Cleison, que você falou, o lado esquerdo tá anulado ali, né? O Avelar, ele é um lateral esquerdo mais das antigas, assim, né? Que apoia menos e é muito mais defensivo. O Carille, no começo do ano, quando o Avelar começou a dar essa volta por cima aí, né? Ele teve um ano passado muito criticado, muito mais criticado, né? Não, ele tá muito melhor que o ano passado. Sim, e o Carille falou que enxerga o Danilo Avelar como um jogador que praticamente com um quarto zagueiro. E até dando a entender que poderia pensar em utilizá-lo como um quarto zagueiro, porque é um cara de estatura, se posicionar bem na marcação, etc, né? Pode deslocá-lo pra zaga. Isso, conforme ele vai envelhecendo, perdendo a velocidade, pode se deslocar pra zaga, pode virar um zagueiro aí. E eu achei engraçado o paralelo contrário, né? Que a gente tem o reserva dele é um quarto zagueiro que tá tentando transformar no lateral esquerdo. Exatamente. De qualquer forma, nenhum dos dois é muito ofensivo, né? O Avelar aparece fazendo gols, principalmente porque em bola paradas pela estatura dele, ele cabeceia muito bem, ele tem esse posicionamento bom, então ele aparece lá, e aí às vezes num rebote disso ele surge ali também e tal, e muito mais raramente num contra-ataque ele acaba pegando ali a avenida sozinho por atrás das costas de alguém e aparece lá como elemento surpresa, acho que surpresa até pra ele, assim, né, pra todo mundo. Ele entra no portal e aparece ali na frente. Ele dá uma de noturno ali, desaparece aqui, aparece tum, Tenta cabecear e volta ali, exatamente. Mas ele fez uns gols importantes esse ano e tal. Eu acho que ele acaba tendo esse peso de ter tido atrás dele um Arana e um Sid Clay, que eram muito mais ofensivos, muito mais apoiadores do ataque do que defensivos, né? E talvez até pecassem no lado defensivo. O Arana menos, mas o Sid Clay não era quase... Mas acho que também não era que era uma peneira ali pelo lado esquerdo, enfim. Eles seguravam a onda do... Sim.
pela lateral. É, que o Arana ele saiu ali botando uma barra alta ali pra saltar, né? Tipo, então... Mas é uma característica bem diferente ali do jogador, né? Enfim, eu acho que esse lado esquerdo, com a chegada do Everaldo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, pode ser uma opção, né? Ele mostrou ali nos poucos minutos contra o Cruzeiro alguma vontade. Mas eu senti falta de drible ali, pra falar bem a verdade. Eu acho que ele foi pra cima, mas não foi pra cima com aquela vontade, né, Gibson? Ah, sim. Muita gente tá comentando aqui, inclusive agora o Marcelo Barcelão, nosso brasileiro, acabou de colocar aqui, falando que o Everaldo viu muita vontade, mostrou que sabe jogar. Pode mostrar mais, eu acho que talvez, enfim, a hora que começar a jogar mais com o elenco, entender a proposta, o jeito de jogar do Corinthians, talvez venha mais jogo. Após a pausa agora da Copa América, a gente vai saber melhor. Né? O Everaldo tem a infelicidade de só poder jogar o brasileiro. Sim, né? Ele não exatamente. pôde, por exemplo, entrar não foi uma opção para a Copa Flamengo, do Brasil contra o Flamengo e não será na Copa Sul-Americana. Não pode. Então ele só tem o brasileiro, acho que vai acabar tendo chances. Né? Ele e o Bruno Mendes, né? Os dois só podem jogar no brasileiro. Só podem jogar no brasileiro. O pessoal tá comentando aqui, insistindo na questão do Rodriguinho, falando que tá bombando aí nas redes, parece que um jornalista de Belo Horizonte divulgou que o Corinthians está sondando a situação do Rodriguinho. E aí estão perguntando se o Rodriguinho vem ou não vem. Cara, pra mim, acredito que pra todo mundo aqui na mesa, é meio que novidade isso. Eu acho uma situação muito difícil. Por causa do salário, acho muito difícil. Esse salário não vai ter aqui, você pode apostar. Eu não sei qual que é a situação do número de jogos do Rodriguinho no Brasileiro, se já excedeu ali os 6 ou não. O Cruzeiro jogou 8 jogos no Brasileiro, né? Como todos os times do Exato, Corinthians e Goiás. A parte financeira disso me intriga se isso de alguma forma funcionar. Ah, sim. E eu vou falar, cara, assim, o último ano do Corinthians do Rodriguinho foi muito irregular. Foi bastante. Então, assim, eu honestamente, assim, eu não tô morrendo de saudade do Rodriguinho, tipo, eu nem vejo ele entrando nesse time, pra dizer a verdade, né? Não, eu acho que ele teria... Eu vejo. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu acho um lugar fácil pra ele nesse time. Aí, tem gente falando que vai ser uma troca com o Richard. Não sei, cara. Se o Cruzeiro quiser pegar o Richard e lançar o Rodriguinho... tá feio. Pode levar, né? Vamos. Fechou. Por que não falou antes? Nada contra o Richard, mas acho que o Rodriguinho, apesar de também ter entendido a situação assim, ele queria a grana. Ele já tinha perdido outras chances de ganhar grana antes, e nesse momento ele falou, quero. Mas acho que é um cara identificado com a torcida, né? Vai ser muito bem-vindo e tal, mas eu acho que é bem... Bom, ainda mais se for uma troca com o Richard, não vejo... Minha cabeça ia dar uma explosão. Tem time que troca o Jadson pelo Pato, vai saber, né? A gente consegue umas coisas doidas. Bom, a gente tem que falar da renovação dos contratos, né? O Ralf e o Gustavo tiveram essa semana os seus contratos renovados, né? O Ralf, que hoje faz 35 anos, teve um contrato renovado por mais um ano. E o contrato terminaria no final de 2019 e agora termina no final de 2020. Eu acho que ele tá naquela fase, né? O Corinthians vai renovando o contrato com o Ralf de acordo... ele continua jogando bem, tá bem produtivo, é titular e tal. Vamos renovar mais um aninho. Acho que se o próximo ano chegar mais ou menos em julho e tal, ele continuar titular, jogando bem, vai renovar por mais um ano, até a gente ver que não dá mais. Enfim, acho que o Ralf ganhou esse espaço no Corinthians e espaço no coração do corintiano. Né? Mas se a gente viu alguma coisa do Ralf do ponto de vista físico nesses últimos jogos, é impressionante. É que ele tá muito bem. Tá voando. Tá dominando ali o meio de campo, né? Menino, né? E tá segurando a marcação ali sozinho, na frente da zaga, sozinho. O Júnior dá uma forcinha ali, mas ele avança muito mais. E eu vi uma entrevista do pessoal, o próprio Carille comentou isso, e vários jogadores comentaram que assim, acaba o treino, todo mundo vai pro chuveiro e o Ralf vai pra academia lá, treinando, correr, vai dar uma puxada de ferro e tal. O cara tá numa pilha de jogar mesmo, de ficar em ordem. Não é coincidência que ele tá voando, apesar dos 35 anos, que já é uma mulher que pesa ali. Sim, né? sim. Mas não é coincidência, ele tá se preparando e tá suando a camisa porque ele quer jogar de verdade. Ele tá. Sim, ele não quer fazer figuração lá. Exatamente. Né? Ele tá a fim de jogar. Por isso que acho que o corintiano tem um respeito absurdo pelo Ralf, né? E eu ouvi dizer que tem uma cláusula ali que se ele for expulso pela primeira vez com a camisa do Corinthians, vai rescindir todo o contrato, acabou tudo. Acabou a história, acabou a brincadeira, não pode. Não vai chegar nesse momento pra acontecer essa desgraça. Até porque eu não vejo isso acontecendo, ele é um jogador muito calmo, muito... Ele tem gelo nas veias, né? Você não vê ele nervoso em nenhum momento. Exatamente. Só quando ele tá dando bronca no adversário, é mó legal, porque dá mó medo, né? Posicionamento, não, ele faz cara de bravo já... Até o juiz falou, foi mal. Tem cara de bravo, mas ele não sai aí dando cotovelada por aí, não sabe nada exatamente. disso. E tivemos também a renovação do Gustavo, né? O Gustavo, que acho que ele teve essa renovação muito pelo que ele produziu no Paulista, né? Depois do Paulista, sim. ele acabou machucado ali e tal.
E nesse brasileiro ele não emplacou, né? Isso, e também Até eu acho que ele já perdeu a posição pro Love. E também pela produção dele no ano passado e pelo fato dele poder ser um dos caras que pode ser vendido nessa janela. Não podemos esquecer Verdade. disso. Sim. O Corinthians tem 3 centroavantes hoje porque havia uma expectativa de que um deles podia sair, né? Eu acho que essa renovação de contrato é muito mais pra vamos nos garantir que esse cara é nosso. E se ele sair, vai né? sair por uma grana melhor, E né? a gente vai ser ressarcido por isso, né? Agora que o cara encontrou um bom momento, a gente já gastou uma grana lá atrás nele. Sim. Mas sim, concordo. Ele já teve um futebol melhor no Corinthians, teve aí uma série de contusões que atrapalhou essa recuperação dele, e o que atrapalhou mais, além de tudo, foi o bom momento do Love na hora que ele começou a ficar bem fisicamente. Cara, eu não sei nem se ele tá devendo depois que ele voltou, porque o time caiu de produção ali na frente, né? Ele pegou já o time desfalcado ali, pegou um jogo, talvez, nem meio jogo, né? Ele entrou naquele jogo no tempo, ele entrou ainda com o Fagner, todo mundo jogando ali. Então não sei se ele tá devendo no brasileiro. Acho que o time tá devendo agora nesse de produção, né? Então, cara, eu tô pagando pra ver ainda na volta da Copa América, da pausa agora. Tô pagando pra ver. Quero ver o que acontece. Se ele tiver no time. Hã? Se ele tiver no time. Mas acho que vai estar. Adilson Antônio falando boa noite. Agora está faltando o Matheus Jesus estrear. Pois é, eu fiquei com a esperança do Matheus estrear essa partida contra o Cruzeiro. E o Carille, nosso amigo Carille, preferiu o Richard, né? Tirou o Urso e colocou o Richard. Eu preferiria ter visto o Matheus Jesus. Não, ele queria pôr o Richard para o Richard mostrar pro Cruzeiro todo o futebol dele e fizerem a aposta. Falar, não, então tá aqui o Rodriguinho, me dá esse cara. Não, se foi isso mesmo, tá perdoado, cara. Tá, isso aí. Eu também faria o mesmo. Agora, se não... E, Fábio, você quer falar das meninas essa semana? Vamos falar das meninas. Primeiro falar da seleção das meninas, né? A seleção feminina estreou hoje na Copa do Mundo. Depois de ter aí uma pré-temporada, enfim, um momento de preparação para a Copa do Mundo bem conturbado, foi só de derrotas. Estreou com uma vitória boa aí, 3-0, criando muito mais do que esses 3-0, mas acabou colocando para dentro só esses 3 gols da Cristiane. E destaque aí para a capitã da seleção brasileira, a Mônica, zagueira, que é do Corinthians, né? Essa capitã do time é uma zagueira corintiana. E mesmo com a ausência da zagueira Mônica aí, o Corinthians hoje também entrou em campo, né? Futebol feminino seguindo a onda do futebol masculino também, foda-se data FIFA. Pra que data FIFA? Vamos, desfalcou Dani. Durante a Copa do Mundo. Time que é bom joga desfalcado mesmo assim. E bom, as meninas fizeram isso. Futebol feminino e masculino é a mesma CBF. Então... Na melhor das hipóteses, a organização é a mesma. Então, E é isso, mas enfim. Ganhou de quanto? Ganhou de 2-0 aí, 2 gols da Milene. São José, né? Do São José. O São José é um time bom, um dos times fortes aí do Paulista? Do futebol brasileiro. Esse jogo foi pelo Paulista, São José também disputa o brasileiro. O Corinthians hoje é líder do Paulista, isoladíssimo, inclusive pelo que eu vi na matéria, eu preciso confirmar, mas pelo que eu li, com essa vitória se garante na primeira colocação do grupo até o fim da temporada regular aí. E também está em primeiro no brasileiro. Começou difícil, começou com uma derrota aí pro Santos, mas foi a única derrota no ano pro Corinthians até agora. Impressionante. Inclusive já ganhou do Santos pelo Paulista, então tá voando o time feminino, mesmo com desfalques aí de jogadoras convocadas, desfalques de jogadoras contundidas, né? A Adriana que tava jogando um bolão, se perdeu aí por um tempo. Então vamos pra cima aí, é isso aí, as meninas jogando aí. Tanto as meninas da seleção quanto as meninas do Corinthians vão pra cima. Enfim, o próximo jogo do Corinthians a gente falou aqui rapidamente, mas é contra o Santos, na Vila, quarta-feira, 21h30. Um jogo... Acho que os melhores partidos do Corinthians, no geral, assim, foram as partidas contra o Santos, né? O Corinthians já jogou 3 vezes. Algumas delas, né? Teve uma que foi horrível. Não, então... Acho que não foi horrível. O pessoal se vê muito pelo fato do Corinthians ter sido pressionado o tempo inteiro. Mas mesmo assim segurou e o Santos acabou marcando um gol ali, já aos 40 e tanto do segundo tempo, com um jogador de defesa que já estava se jogando e tal ali. Sem dúvida. Então, enfim, eu consigo ver coisas positivas nessa outra partida contra o Santos. Mas as duas que foram na Arena, o Corinthians realmente jogou muito bem, jogou melhor. Essa vai ser na Vila. Vai ser um palco diferente, não é isso, Gibson? Sem dúvida. Enfim, o que você espera dessa partida, a última partida antes da parada para a Copa América? Eu acho que a gente vai ver alguma coisa muito parecida com o que a gente viu contra o Cruzeiro, né? Eu só espero que o Santos não venha mais quente que o Cruzeiro, né? Então, se vier mais quente, vai ter problema. Mas eu acho que vai vir. O Santos não sei se já terminou aqui, mas estava ganhando de 2-0 o jogo hoje contra o Atlético, né?
O Santos não tem outra competição, caiu na Copa do Brasil, caiu na Sul-Americana, então ele vai vir seco, fora aí a vingancinha, né, e tudo mais. Sim. E o técnico tem algo a provar aí, né? Um técnico de nome que até o momento mostrou um futebol bonito e nada mais, né? Não conquistou mostrou nada. um futebol bonito que perdeu tudo. Né? Então, pra mim, o São Paulo é técnico em segunda divisão. Goleadas em clássicos e coisas assim que são complicadas, né? O Corinthians tem sim possibilidade de ganhar esse jogo, mas o jogo provavelmente, por ser na Vila, pelo contexto todo, o Santos vai vir com muito mais intensidade que o Corinthians. O Corinthians demonstrou nesse jogo contra o Cruzeiro que já tá meio que num pré-folga, assim. Sabe quando você tá pra sair de férias, aquela semaninha antes das férias, que você tá pensando, você não consegue trabalhar direito, assim. É mais ou menos isso. Eu deixo pra fazer depois, né? Quando eu voltar, eu resolvo isso aí. Né? Então, mas eu só espero que o São Paulo resolva inventar alguma coisa. Ele gosta de inventar umas coisas, né, cara? Ele gosta dessas paias. Que ele inventa e nós carca em cima deles, né? Porque, cara, eu honestamente não boto mal fé no São Paulo, cara. Eu acho um técnico de merda, velho. Foi o único técnico que eu vi na minha vida ser expulso pelos jogadores da seleção na Copa do Mundo. Foi ridículo aquilo, cara. Então eu não tenho o menor respeito do São Paulo. Pra mim é um técnico de segunda divisão. Cara, que cague ele. Agora o Santos tá com um time bom. Eu já vi isso acontecer com a França também, viu? Mas tudo bem. Vamos chegando em mais um final de podcast. E lembrando que na semana que vem, Gibson, o que acontecerá na semana que vem? A gente tira férias? A gente tira férias, mas teremos especiais, não é isso? Especiais todos os domingos, 4 domingos da Copa América. A gente trabalhou hora extra pra poder entregar isso. Exatamente. Então vai ter 4 especiais sobre as 4 primeiras conquistas importantes do Corinthians. O primeiro brasileiro, o primeiro Copa do Brasil, o primeiro Mundial e primeira Libertadores. Os especiais Adeus Cabaço do Corinthians. Exatamente. Né? É isso aí. E o primeiro é sobre o brasileiro. Brasileiro vai ser de 90. publicado em ordem cronológica. O Brasileiro de 90, Copa do Brasil de 95, Mundial de 2000 e a Libertadores de 2012. Exatamente. É isso aí, os especiais estão bem legais, acompanham o nosso trabalho e depois da Copa América voltamos aos trabalhos estaremos normalmente. de volta. Conteúdo não vai faltar, Bom, meus amigos, vamos encerrando o podcast 156 e o Gibson vai nos lembrar todas as nossas 7 redes sociais. Por favor. São 7, olha lá. Pra contar facinho. Facebook, onde a gente tá ao vivo agora. Opa. YouTube, Instagram, SoundCloud, Twitter, Spotify e iTunes. Olha, todos eles irem mandarem corintiana com já TH, tá na hora de colocar em Deus. mais, hein? O Gibson já tá lembrando todas as 7, tá na hora de colocar mais. Só no Twitter querem mandar timão, galera. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui com essa pausa. Uma pequena pausa. Mas nos vemos nos especiais e depois nos lives, depois da Copa América. Exatamente. Divirtam-se na Copa América e voltamos com o timão logo em seguida. É isso aí, meus amigos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!